Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita, e o Vasco não para de correr atrás de zagueiro para poder estar contratando. Como o Nathan Silva do Pumas não vem mais, o Vasco foi atrás do Diego Carlos do Fenerbahçe e agora também do Alan Saldívia, né? O garoto de 23 anos. O Vasco fez a seguinte proposta: por empréstimo com compra obrigatória de 70% dos direitos do zagueiro, empréstimo com custo de $300 mil, 1,6 milhões de reais na cotação atual. Obrigação de compra de 80% dos direitos por 1,5 milhões de dólares, 8 milhões e 100 na cotação do real, galera. Então vamos aguardar para saber se o Vasco vai conseguir realmente trazer essa turma aí, esses dois zagueiros, porque o Vasco precisa muito fechar a casinha. Sabemos nós que, né, a zaga do Vasco vem dando docinho aí, vem deixando a desejar. E na Copa do Brasil, né, percebemos que o Botafogo veio com esquema por bolas alçadas, sabendo que o Vasco é muito fraco em bolas alçadas, né, dentro da área. O Botafogo veio, botou dois centroavantes e realmente conseguiu um gol, né, de bola alçada dentro da área. Então se vê a fragilidade do Vasco da Gama com bola alçada, né, no último jogo contra o Botafogo, no último confronto, né, vamos assim dizer, no último clássico. E falando de clássico, né, último confronto, Copa do Brasil, tudo isso, né, a Copa do Brasil ficou da seguinte forma, galera: Atlético Mineiro 0 e Cruzeiro 2. O Atlético Mineiro perdeu dentro de casa e isso fez com que o Atlético Mineiro dispensasse o seu técnico, o Cuca, galera. Então o técnico Cuca rodou, mais um técnico que sambou aí na dança dos técnicos. Então agora o Atlético vai, né, sem técnico, ou vai correr atrás aí de um técnico urgente para poder estar enfrentando o Cruzeiro aí pela segunda fase aí das quartas de final, não, o segundo jogo. Então, cara, vou te falar, parece que o caldo lá no Atlético Mineiro já se derramou, porque, porra, e sem um técnico, para mim não é válido, cara. Era mais fácil esperar o segundo jogo para poder mandar o Cuca embora, mas não, já mandaram embora. É a mesma coisa aqui no Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdeu pro Botafogo, sei lá, manda o Diniz embora. Eu acho que é burrice, eu acho que muitas das vezes também não é culpa do técnico. Mas nesse caso do Atlético Mineiro, cara, eu acho que deveria esperar o segundo jogo acontecer, ter a eliminação total na Copa do Brasil para mandar o Cuca embora. Vai que o Cuca consegue reagir na Copa do Brasil. Então eu acho que o Atlético se antecipou e deu mole. E o Atlético Paranaense também perdeu para o Corinthians de 1-0. O Vasco ficou no empate de 1-1, como todo mundo já sabe, né? Os vascaínos, né? Vasco e Botafogo 1-1. E o Bahia, né, foi o único que ganhou como mandante, 1-0 em cima do Fluminense, né? E os próximos jogos serão dia 11/9, né? Atlético Mineiro vai ser o Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Dia 11 às 7h30. Corinthians e Atlético Paranaense no dia 10 às 9h30. Botafogo e Vasco no dia 11 às 9h30. E Fluminense e Bahia no dia 10 às 7 horas, galera. O Ryan briga pela artilharia aí na Copa do Brasil e está com 4 gols. E temos que entender o seguinte: se o Paulo Henrique vai para o jogo, uma vez que forçaram a barra com o Paulo Henrique, botando ele nesse jogo, eu acho que deveriam ter esperado, ter tratado o Paulo Henrique com mais cuidado, com mais zelo e botado ele para poder jogar aí no segundo jogo. Mas como colocar ele no primeiro, ele sentiu dores, é bem capaz de no segundo jogo o Paulo Henrique não poder estar em campo. Então, galera, essas foram as notícias que eu tenho para trazer para vocês. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!